Olá pessoal, hoje eu quero conversar com você, batera, sobre um assunto bem interessante que é a otimização do groove, né? Como melhorar o groove, tá certo? Talvez você esteja passando por uma situação mais ou menos assim. A ideia é tocar um groove dessa forma. E ele acaba saindo assim, ó. É até difícil reproduzir, né? Mas eu quis exagerar um pouquinho só para poder colocar essa ideia de otimização bem interessante para a gente falar aqui, tá? É o seguinte, otimização do groove tem a ver com uma série de coisas, não é uma coisa só, tá? Não é só velocidade, não é só deixar de fazer virada, porque às vezes o pessoal pensa assim, não, baterista bom é aquele que faz pouca virada. Na verdade, não, tudo tem determinados estilos que você vai tocar que a liberdade no fraseado é importante, né? Não tem como você tocar, por exemplo, música jazzística se você não tiver uma certa liberdade para frasear com a música, se você tocar só o básico, né? Não tem como você tocar, por exemplo, fusion, né? Sem ter essa liberdade de fraseado, né? Então, otimizar o groove não é diminuir as viradas, não é deixar de fazer virada. É você ter consciência dos golpes necessários para realizar o groove, tá certo? É disso que eu quero falar no vídeo de hoje, tá ok? Antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é José Neto, sou baterista e publico vídeos aqui no meu canal, tá certo? Para ajudar os bateras nessas questõezinhas práticas, tá certo? Eu nunca vou trazer aqui questões que não estejam relacionadas com a nossa vivência prática tocando bateria. Então, hoje eu quero falar do groove. Então, eu espero que você goste e já capricha no like, ative o sino aí e compartilhe o vídeo para mais bateras, tá? Vamos lá. Antes de tudo, o que eu queria passar aqui para você é o seguinte. Para a gente otimizar o groove, primeira coisa, antes de ir para a parte dos golpes, é o seguinte. Esse groove que eu toquei é uma ideia meio funk. Eu nem tenho ele escrito aí, mas enfim, eu vou tentar reproduzir a mesma coisa. E uma frasezinha no final. Primeira coisa que você já deve ter sacado aí é a presença constante da caixa no 2 e no 4, que é o backbeat mesmo, tá? A caixa tá 2 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, né? Então a caixa ela tá ali presente acentuada no 2 e 4. Isso aí é típico desse tipo de levada, tá certo? Primeira coisa que você sacou. E no meio delas tem notinhas fantasma, que já já a gente vai chegar nisso. O que eu queria passar logo de cara? Existe a condução do groove, que está aqui no hi-hat. Gente, eu estou com o chimbal invertido por uma razão prática. Esse chimbal, essa bateria é a bateria da aula, né? É a bateria que eu uso para dar aula. E esse chimbalzinho aqui, ele está trincado embaixo. Ou seja, na parte que seria o hi-hat, né? Tá trincado. Aí eu peguei o bottom e coloquei em cima, tá? É porque aí esse aqui tá legal e até que deu uma sonoridade interessante de tocar com ele assim, tá? Né? Antes que venham falar que o chimbal tá errado, tá ok? Aliás, eu já vi gente dizer que usa assim, usa o chimbal invertido, tá? Tem bateras que usam o bottom em cima e o top embaixo. Enfim, né? Eu estou usando aqui por uma questão de que a parte que vai em cima, né, tá trincada. Então, desse coitadinho desse crash aqui. Mas vamos lá, fecha parênteses aqui. A condução do hi-hat é o que vai conduzir o groove. Então, você tem aqui as colcheias da condução. 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E.
tá certo? E você vai ter os bumbos e as caixas que coincidem com essa condução. Se eu imaginar o groove aqui sem partitura, né, tem alguns bumbos que caem com o chimbal e tem algumas caixas que caem com o chimbal, tá? Eu vou fazer aqui todos os bumbos e todas as caixas, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: essas notas que coincidem, ó, elas não podem acontecer isso aqui, ó, flanzinho, sabe esses flanzinhos? Ó, ó como é que é feio. Sabe? O bumbo está sempre chegando antes, ou a caixa chegando antes, ou depois, tá? Esses flanzinhos não podem acontecer. Então a primeira coisa na otimização do groove é você deixar, ó, a sensação de que é uma peça só tocando, tá ok? Né? Isso é muito importante, porque eu tenho um pensamento que é o seguinte, e eu aplico isso na minha vida, nos meus estudos, né? Eu tento tocar o mais preciso possível em algumas situações, na verdade em todas as situações, né? Mas tem determinados trabalhos que a gente vai fazer tocando bateria que a gente tem que tocar o mais reto possível. Sabe? Reto, retão. E eu tento pensar em tocar cada vez mais preciso, como se eu fosse um metrônomo ambulante. Não digo para você que eu já toco assim como se eu fosse um metrônomo ambulante, porque na verdade nem tem que ser um metrônomo ambulante, tá certo? A música ela só é o que é, essa arte, né, com toda essa expressão, porque ela é feita por seres humanos, ela não é feita por máquina. Então a gente não precisa ser máquina para tocar. Mas a gente tem que tentar ter sempre esse equilíbrio de tocar legal, de não ficar oscilando e acontecendo essas coisinhas, né? Sabe? E o pior não é isso, o pior é quando o cara faz isso e ainda faz sem aplicação dos golpes, que eu já vou falar mais pra frente. Aí faz assim, ó. Entendeu? Então tentar, sincronizar os golpes é a melhor coisa. Tá ok? Então esse é o primeiro ponto. Como é que tá as notas que coincidem quando você toca aí o hi-hat e a caixa, o bumbo e o chimbal? Como é que tá? Tá dando esse flanzinho? Tem que corrigir isso aí. Com calma, como eu falei, a gente não é, deixa eu melhorar aqui. A gente não é robô tocando batera. Então, tem que ser com muita calma para poder chegar e consertar. Outro ponto agora para a gente fechar o vídeo, que é o mais, que eu acho que é o mais importante, para você otimizar o groove depois que você limpou o seu groove aí, que você melhorou as notas que coincidem, né? Chimbal e caixa, chimbal e bumbo, vem os golpes, tá certo? Então no groove que eu estava fazendo, a caixa 2 e 4 ela é acentuada. Então aqui eu já fiz a caixa acentuada e rinchote, mas você não precisa fazer rinchote, depende muito do que você vai fazer. Tem gente que toca muito rinchote, tá? E às vezes eu sinto necessidade de fazer, mas não é sempre. O que eu quero falar para você não é caixa acentuada sinônimo de rinchote. O rinchote é acentuado, mas não necessariamente ele precisa ser feito toda hora. A nota acentuada, ela tem a ver com a distância da baqueta em relação à peça que ela vai tocar. Ó, agora, ó. Isso, o nome disso é downstroke. Ó, saiu daqui e atingiu a superfície. Ó. Se eu pegar ela aqui próximo à superfície, que vai dar um tap, ó, não é acentuado.
Então, o cara quer acentuar a caixa com a baqueta aqui. Não acentua. Aí o que ele faz para acentuar? Ele põe o braço. Ele faz isso aqui, ó. Então, entendeu? Então o certo é você imaginar, ó, a distância da baqueta para ela chegar no lugar certo, ó, para acentuar, ó. Sacou? Isso já vai dar outra cara pro teu groove. Olha o tanto que ela veio para trás e para cima, né? E voltou. Tá certo? Essa relação de downstroke e upstroke é muito importante. Só que isso aqui que eu fiz, ó, eu não chamo isso de upstroke porque o upstroke ele é um toque, né? Então eu teria que tocar, né? Up, down, up, down. Eu teria que tocar para ser, né? Como eu não toquei, eu só trouxe a baqueta na região ideal para ela descer acentuada. Ó, antes de acentuar, ela já vem para cima, ó. Tá certo? E para fechar, as notinhas fantasmas que tem entre essas caixas acentuadas, eu faço tap mesmo, ó. Referência que eu tenho é o tap, é aqui embaixo, ó. Porque não dá também para sabe, é sem dinâmica. E o chimbal também tem uma presença ali de um down e um up também, ó. Tá? Então, para mim não estender muito o vídeo, porque isso é assunto que eu posso tratar depois nos próximos vídeos, tá? A ideia é, procure sincronizar os toques e procure pensar nos golpes. Downstroke, upstroke, tapstroke, isso é muito importante, que aí o groove fica muito melhor, tá certo? Aí ele vai sair daquela região e você vai ficar bem melhor, tá? Então esse é o nosso vídeo de hoje. Procure pensar dessa forma. Não é da noite para o dia, mas é importante pensar assim, tá? Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever, deixar o seu comentário aqui abaixo, tá certo? Sobre o tema que nós abordamos hoje aqui, tá? E eu tenho um curso de bateria para você chamado Teoria e Prática. Você viu que eu fiz a relação aqui da teoria, não é? Da sistematização que a gente aprende na parte teórica com a prática, né? Ó, no groove a gente acentua aqui, não acentua ali, faz assim, faz assim. Então, essa vivência de relacionar a teoria técnica, a parte técnica e a parte prática, isso é muito importante. Eu criei um curso e um livro chamado Teoria e Prática e o material está disponível para você na plataforma da Hotmart, tá certo? O link está aqui na descrição e eu vou deixar também nos comentários. Então, se você quiser conhecer, é só você acessar, tá certo? Aqui na descrição eu também deixo e nos comentários também o meu contato para aulas. Se você quiser fazer aula diretamente comigo via Skype ou via WhatsApp, tem o link do meu contato. E também para mais informações sobre o curso. Se você quiser saber como o curso funciona, pode perguntar direto para mim que eu terei o enorme prazer em responder e te orientar. Tá certo? No mais, vou ficando por aqui e no próximo vídeo a gente vai tratar de outros assuntos também referente a groove, referente à virada, enfim. É isso aí. Forte abraço e até já.